Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Brenda Dadalto e hoje eu vou estar compartilhando aqui com vocês sobre a minha experiência com a RH, Ressonância Harmônica, que é elaborada pelo professor Hélio Couto. Eu fiz a RH duas vezes, né? Eu solicitei duas vezes e foi o ano passado. Eu estava numa realidade totalmente diferente da que eu vivo hoje. Na época, eu trabalhava com a Herbalife, eu e meu marido. E era a única fonte de renda que a gente tinha. E aí começou toda a questão da pandemia que veio. E foi justamente nessa época que eu comecei a estudar o caminho das palestras. E desenvolver, né, despertar aquele interesse em aprender sobre a física quântica, espiritualidade, enfim. E aí eu tava numa realidade, né, como eu já falei, uma realidade totalmente diferente. E aí, quando eu terminei o caminho das palestras, eu fiz o meu pedido, né? O pedido da minha primeira onda, minha primeira RH. E quando eu vejo, né? Antes de gravar esse vídeo, eu abri aqui no meu computador pra ver. E eu, assim, passo um filme. Literalmente, passo um filme na minha cabeça. Porque eu percebo o quanto as coisas mudaram. Assim, o desejo profissional da minha parte era crescer na empresa, né, da Herbalife e tudo mais. E hoje eu já trabalho em algo totalmente diferente, né, trabalho focado agora nos meus produtos, né, trabalho aqui com a questão aqui no YouTube, enfim. Isso é apenas uma das coisas. Algo que, assim, que me chamou muita atenção aqui, e eu vou até ler aqui pra vocês. Quero ter autoridade em falar com minha família, principalmente meu pai e minha mãe, a respeito de coisas que podem mudar a vida deles para melhor. Meus pais são totalmente desequilibrados, estão perdidos, mas não sabem disso ou tentam esconder. Só para constar, os dois são separados. Gente, eu acabei de ler essa frase e, assim, antes de ler agora para vocês, eu li essa frase e falei, como eu era uma imbecil, né? Eu tô falando em relação a mim. Porque uma coisa que eu aprendi nesse processo entre o ano passado, quando eu comecei a aprender, né, sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, física quântica, né? Eu tinha uma mentalidade, agora eu tenho outra e, claro, eu ainda tô no início, mas algo que eu já amadureci infinitamente é em relação a cada um ter o seu caminho. Algo que me ajudou muito foi ter contato com constelação familiar, aonde que eu entendi que os meus pais são maiores que eu. Eles vieram antes, eles me deram a vida. Eles são maiores do que eu, Brenda. Eu sou pequena em relação aos meus pais. Eu buscava enfiar algo na cabeça deles que não é a realidade deles. Claro, hoje, né, na mentalidade que eu tenho, eu vendo eles fazendo alguma coisa, né, que eu acho que não é tão legal, eu converso, mas eu não imponho mais nada. Antes eu queria enfiar isso na cabeça deles, eu queria impor, queria falar, não, você tem que fazer isso, como se eu fosse a mãe dos meus pais, isso não existe. E isso daí fez com que tanto tempo eu brigasse tanto com a minha mãe. Eu e minha mãe era assim, ó. A gente até passou um tempo sem se falar o ano passado. Eu tenho certeza que isso faz parte de todas as cartazes, né, que a gente precisa de passar. Não foi só isso. Gente, aconteceram muitas coisas. E assim, por mais que eu tenha parado na segunda onda, eu fiz apenas 2 RHs, mas eu vejo até hoje as coisas acontecendo. Porque durante o tempo que eu tava colocando pra tocar a RH, eu via as coisas se movendo. O professor Hélio Couto fala muito sobre isso, que a pessoa vai, coloca lá. Aí começa a acontecer uma coisinha daqui, uma coisinha de lá, né? Começa a acontecer aquelas reviravoltas da vida, né? Aquelas coisas que, tipo, tá tudo bem. E do nada começa a virar aquele caos, né? E a ressonância harmônica, ela faz isso. Porque a gente acha que não, mas quando que tava acontecendo, né? Quando eu tava passando, sentindo na pele, eu não percebia, né? Eu não percebia tudo isso que estava acontecendo, mas eu vejo a diferença do ano passado para esse ano,
né? Eu fiz em 2020, tô gravando esse vídeo em 2021. Eu percebo, eu consigo enxergar, é visível tudo aquilo que eu, né, que eu tava indo para um caminho totalmente ao contrário, um caminho, né, que não me levaria para onde eu desejo chegar, né? Então tudo isso foi acontecendo de forma sutil, outras nem tanto, mas hoje eu vejo a diferença, né? E eu vendo hoje, né, eu lendo os pedidos que eu coloquei na primeira e na segunda RH, eu vejo que muitas dessas coisas já não me chamam mais atenção. Muitas coisas eu queria e agora eu não quero mais. A ressonância harmônica tem essa capacidade de nos mostrar o nosso verdadeiro caminho, né? Às vezes a gente quer seguir para um lado, para uma direção, mas aquilo talvez você não tá indo por desejo próprio. Você vai ouvindo as pessoas falam, isso é legal, isso é bom e tal. Aí você acaba comprando o sonho de outras pessoas e foca naquela coisa que no futuro não vai te deixar feliz, né? Não vai ser algo que vai te deixar realizado, né, ou realizado. Então, assim, durante esse processo de ressonância harmônica, eu fui descobrindo novos gostos, fui gostando de novas áreas, né, principalmente a questão profissional. Na época, eu pedi muito também relacionado ao meu casamento. Hoje eu vejo o quanto mudou, mas olha, foi um caos, foi um caos. Teve uma época que eu até saí de casa, porque, assim, o meu casamento tava quase que por um fio. E hoje eu percebo, eu falo, gente, olha como a gente tá bem. Então a gente precisou de passar por uma turbulência muito grande. Foi um período muito desafiador, né? Foi um período extremamente complicado da gente passar. Mas todos estes momentos foram, assim, indispensáveis. Era coisas que precisavam de acontecer. E passar por isso, no momento que a gente está passando, é algo, né, como eu já falei, muito difícil, extremamente difícil. Mas a partir do momento que as coisas resolvem, né, você consegue resolver aquela situação, as coisas fluem. Gente, eu brigava com a minha mãe, eu e minha mãe a gente brigava praticamente toda semana. Agora já nem lembro a última vez que a gente brigou. Eu e meu marido, a gente brigava direto, principalmente em relação a dinheiro. Nem me lembro mais a última vez, foi ano passado. Mas esse ano tá tudo tranquilo, entendeu? Então, assim, a experiência que eu tive foi assim, no momento, né, que eu tava tocando as ondas, né, a gente tem que colocar a onda para tocar lá no computador, no celular, enfim. Esse período foi assim um período bem turbulento, mas hoje eu sou muito agradecida e tô desejando voltar a solicitar minhas ressonâncias harmônicas. E se você ficou curioso, falou, nossa, Brenda, eu achei interessante o que você falou aqui, mas eu nunca ouvi falar nisso de RH, ressonância harmônica, Hélio Couto, que é isso? Gente, o professor Hélio Couto é uma pessoa, assim, maravilhosa. É um ser iluminado de luz que a gente tem a oportunidade de viver na mesma época dele. Ele tem um site que eu vou até deixar aqui na descrição para vocês. Tô falando isso, tô divulgando o trabalho dele porque realmente é algo, assim, transformador, tá? Ele tem um site onde que você faz o caminho das palestras, onde que ele tem palestras, são palestras longas, densas, é muito conhecimento. Ele fala muito utilizando metáforas, tá? E isso daí te faz começar a pensar, às vezes você não entende muito bem, mas depois você começa a ligar os pontinhos, né? Gente, é incrível. A maturidade, a forma dele falar, né? Uma linguagem simples e desafiadora ao mesmo tempo. E aí, quando você termina de assistir todas as palestras do Caminho das Palestras, você já está capacitado para solicitar a sua ressonância harmônica. E aí você pode solicitar a ressonância harmônica pagando o valor de R$290, né? Eu acredito que esse valor ainda foi o valor que eu paguei o ano passado, mas se aumentou pouca coisa. E também, se você realmente não tem condições para pagar, você pode pedir ela de forma gratuita, mas aí demora um tempo um pouco maior para você receber a sua onda. Mas, gente, aproveitem esse conhecimento, né? O caminho das palestras
É tudo gratuito, você assiste de forma gratuita. Se dedica a estudar isso porque é um caminho sem volta. Você dando a oportunidade de aprender sobre você mesmo, né? Aprender a entender que maravilha que foi a criação de Deus, que é a criação de Deus. Como que é tudo muito mais complexo do que a gente imagina, não é coisas, né, a gente vê e fala, ai, que linda, né, a existência, olha, né, o que Deus fez. Gente, a gente não vê, a gente não sabe nem 1% de como que é as coisas. É muito mais complexo, assim, no sentido de que é infinito, né, a beleza, a complexidade de tudo isso que a gente vive, daquilo que a gente é, daquilo que tá à nossa disposição. Então, assim, se é pra mim te deixar uma sugestão, é que você se permita assistir o Caminho das Palestras. Vou deixar aqui, já falei, mas vou falar de novo. Vai estar na descrição desse vídeo o site para você assistir. E que esse relato que eu deixei aqui sirva de aprendizado, né? Ou de alguma forma te ajude no seu desenvolvimento e crescimento pessoal. Se você é uma pessoa que ainda não é inscrita no meu canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. No meu canal eu falo sobre vários assuntos, desenvolvimento pessoal é um deles, mas tem outros assuntos bem legais aqui também e seria uma honra ter você acompanhando o meu conteúdo por aqui. Pessoal, um beijo grande pra vocês, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!